بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que paz de Deus esteja com o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos. Hoje a gente vai continuar nossa aula da terça passada. E também estamos pensando em explicar um livro que se chama, que foi escrito por um doutor, Majid Ibn Sulaiman. Ele ainda está vivo, que Deus preserve. Ele juntou o que? Evidências, 30 evidências científicas e lógicas para os instruídos e as instruídas apenas. Ou seja, apenas para essas pessoas que querem ser instruídas, que querem entender a verdade. Falando sobre o que essas 30 evidências científicas, acadêmicas, falando sobre É Jesus Deus? Um livro bem interessante. É Jesus Deus? Uma pergunta ou uma afirmação para algumas pessoas. Então, a gente está pensando em explicar ele todas as terças-feiras. Ele não é muito grande, ele tem 197 páginas, não é muito grande o livro. A gente vai explicar o que o autor citou, como que acrescentar. Por exemplo, se ele não citou alguns versículos que está falando do mesmo assunto ou do mesmo tema, a gente vai o que? Aumentar ou explicar o que ele falou, o que ele quis dizer. Que às vezes ele usa alguns termos científicos que é difícil a pessoa entender. Às vezes ele cita exemplos logicamente, ou seja, exemplos lógicos, falando sobre a divindade, ou sobre a profecia de Jesus, ou sobre a humanidade de Jesus. A gente vai trazer outros exemplos e mostrar o que significa a nossa crença e por que a gente muçulmano não acredita que Jesus é uma divindade ou Jesus é o Deus encarnado, como Paulo cita, que é o próprio Deus encarnado. Isso a gente vai ver. Então, nas aulas de terças, a gente vai explicar esse livro. É Jesus Deus? Para esclarecer a nossa crença, como também mostrar por que os muçulmanos acreditam que ele é um profeta, mensageiro de Deus. Então, continuando nossa aula de terça-feira, que a gente estava explicando ainda sobre os ensinamentos dos profetas, trouxemos, você lembra, alguns versículos falando sobre que Jesus, que passou sobre ele, não é apenas um profeta. Também trouxemos versículos afirmando isso, e vários versículos falando sobre a profecia dele, para as pessoas não falarem, não, é um versículo isolado, é um versículo que não está claro. A gente leu ele mesmo afirmando que não é Deus. Também trouxemos passagens que ele afirma que ele não é Deus, e sim um profeta de Deus, um mensageiro de Deus, que foi enviado por Deus o Altíssimo para pregar o Evangelho, que é a palavra de Deus o Altíssimo, revelada ao profeta Jesus. A gente citou, aqui eu marquei, a gente citou 5 versículos ou versos, a gente citou, sobre mostrando que Jesus não é o que é Deus. Ou seja, dentro do próprio Novo Testamento está claro e explícito que Jesus é um profeta, mensageiro de Deus. E não é um versículo que é isolado, ou seja, fora de contexto, que está só esse versículo e não tem outro, é só um.
mas são vários, e vários, como eu falei para vocês, são centenas de versículos mostrando isso. O que a gente achou, se a gente procurar mais, investigar mais, vai achar muita coisa, principalmente quem fez Jesus uma divindade. Isso é uma pergunta interessante. Isso a gente vai citar no livro ali, explicando, mesmo que o autor não cite ele em detalhes, mas a gente vai citar. É uma pergunta muito importante. Quem tornou Jesus o Deus? Ou quem tornou Jesus uma divindade? Será que foi os discípulos dele? Será que ele próprio pregou que ele é um Deus, que ele é 100% homem, que ele é 100% Deus e 100% humano? Será que ele pregou isso? Será que ele falou isso? Ou são palavras que colocaram na boca dele? Que a paz de Deus seja sobre ele. Ou seja, ele não falou, e sim pessoas falaram que ele falou isso, sem evidências. Depois a gente vai ver também a cadeia de transmissão. O que é essa cadeia de transmissão que eu quero dizer? É as testemunhas oculares. Será que as testemunhas oculares foram elas que escreveram isso? Foram elas que afirmaram isso? Que a gente vai ver um por um. Por exemplo, Lucas. Explicando esse livro, a gente vai precisar tocar nesses assuntos. Por exemplo, Lucas, a gente sabe que ele não é um discípulo. Também, outro que é o Marcos, a gente também sabe que não é um discípulo. Mesmo alguns querendo afirmar que ele é um discípulo, a gente vai trazer evidências que mostram com clareza que ele não é discípulo. Ou seja, ele não é uma testemunha ocular. Ele não viu Jesus. Então, o que ele está escrevendo é baseado em algo. Uns dizem que é baseado em Pedro, que é um dos maiores discípulos. Só será que foi baseado mesmo naquilo que Pedro disse? Então, tudo isso a gente vai estudar. Então, os versículos que a gente citou na aula passada são versículos que a gente vai explicar um por um nessas aulas de terças. E explicar o que significa, não a explicação que é nossa, não. Para a gente ser justo, a explicação dos próprios pais da igreja, principalmente do primeiro século, do segundo, do terceiro século, ou seja, o cristianismo primitivo, para a gente ver o que eles explicaram sobre esses versículos, o que eles falaram sobre esses versículos. Será que eles afirmam como afirmam hoje, quando a gente fala com eles, isso aqui é um versículo isolado, isso aqui é um versículo que não é válido, como alguns falam. A gente sabe que às vezes é por falta de conhecimento, mas isso a gente vai ver. Qual que é a explicação que eles deram sobre esses versículos? Será que os sábios, os pais da igreja, aceitaram esses versículos? E também vamos falar também sobre os concílios, que é muito importante a pessoa saber o que é isso. Então a gente viu em Lucas, capítulo 18, em Lucas, no versículo 19, quando Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ou me chamas bom? Porque você está falando que eu sou bom? Uma pergunta. Então, ele também, continuando falando, Jesus: ninguém há bom, ou ninguém é bom, senão um, que é Deus. Ou seja, ninguém é bom a não ser Deus, o Altíssimo. Ele é o único que merece esse atributo, essa qualidade, a bondade, a benevolência, a misericórdia, como a gente explicou nas aulas aos domingos. Você lembra que a gente explicou os atributos, os nomes de Deus, o Altíssimo, que servem para a gente suplicar Ele. Que Deus possui os belos nomes. Os belos nomes. E a gente citou alguns nomes explicando como utilizar. Ou seja, o que a gente quando fala, ó misericordioso. Ó misericordioso.
ó perdoador. Quando a pessoa que comete um pecado, quando a pessoa precisa de misericórdia de Deus, como todos nós precisamos em todo momento da nossa vida, só quem salva é Deus. E a gente é salvo pela misericórdia de Deus, como a gente explicou o que nas aulas aos domingos. Então aqui Jesus que quer explicar para eles? Primeiro ele fala uma pergunta para essa pessoa que refletir. Por que me chamas de bom? Por que você estava falando que eu sou bom? Por que você está dando esse atributo a mim? A bondade, a benevolência, o zelar, como a gente pode falar também, a misericórdia, a clemência, são tudo que é sinônimos. Você está falando isso sobre mim, sendo que o verdadeiro, ou o que possui a bondade, a misericórdia, a clemência, é quem? Deus Altíssimo. Por isso que ele fala, Deus é o único bom, ou seja, Deus é o único provedor, é o único que agracia com a misericórdia, com a benevolência. Nós somos o que? Agraciados. Quando a gente fala, olha, o fulano é gente boa, mas ele é gente boa porque Deus o Altíssimo que agraciou ele, facilitou para ele as boas obras, guiou ele, orientou ele, atendeu às súplicas dele. Então aqui Jesus está mostrando o que é a unicidade de Deus. O que é a pessoa que crer mesmo em Deus, saber que tudo provém de Deus o Altíssimo. Tu me chamar de bom, tu me chamar de benevolente, ou uma pessoa caridosa, toda essa dádiva que foi concedida a mim, tudo isso que eu faço de bom, as boas ações, é por causa de Deus o Altíssimo. Isso que Jesus queria ensinar o quê? Para essa pessoa. Para ela o quê? Refletir, entender que toda a bondade vem de Deus o Altíssimo. E a gente explicou isso aqui com mais detalhes na aula passada. Então isso aqui é Lucas 18, 19. A gente citou 4 versículos. Eu falei 5, não, são 4. Que a gente citou o que? Na aula passada. E paramos no versículo 6, 4. Ou, desculpa, capítulo 6, versículo 4 do Deuteronômio, que é o último livro que é da Torá, segundo os judeus. Então aqui o que fala outro versículo, que também faz a gente o que? Refletir. Que em Marcos, esse versículo é muito importante. Esse a gente vai o que? Como a gente citou na outra aula, vamos fazer aulas e aulas explicando esse versículo aqui. Muito importante. 12, 29. Capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo 29. É muito importante esse versículo, irmãos e irmãs, para a gente entender o que Jesus pregou. Também outra pergunta que a gente vai colocar, vocês também, tanto no Facebook como no Instagram, se tiverem dúvidas, ou tiverem também opiniões, para a gente pesquisar e mostrar. Outra pergunta, o que Jesus pregou? A gente falou que o principal tema vai ser dessas aulas de terças, vai ser o quê? Jesus é Deus? É Jesus Deus? Ponto de exclamação, de interrogação. É o verdadeiro Deus? É o Altíssimo? É o Eterno? É o Criador dos céus e da terra? Isso aí o que a gente vai ver. Claro que a gente vai ter que falar um pouco também sobre a crença na Trindade. Tudo isso a gente vai tocar. Outra coisa também, essa outra pergunta que a gente pode colocar no tema, um dos temas, o que Jesus pregou? Claro que vamos trazer evidências do Corão mostrando, até de alguns livros apócrifos, que vamos entender o porquê esses livros são apócrifos. Isso é importante a pessoa entender. Por que foi considerada esses livros apócrifos? Por que não são canônicos, sagrados? Por que a igreja que não aceitou, podemos falar, esses livros como
canônicos. Isso a gente também vai ver, uma pesquisa boa para a pessoa que entender o porquê disso. Então a gente vai mostrar tanto evidência do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, como desses livros apócrifos, o que Jesus, que a paz de Deus sobre ele, pregou. Mais uma pergunta: o que Jesus pregou? Qual que era a crença de Jesus? Tudo isso são temas que a gente vai o quê? Falar sobre, com detalhes, evidências e argumentos. O que Jesus pregou, que a paz de Deus sobre ele. Então, o versículo 29 de Marcos, no capítulo 12, o que fala? E Jesus respondeu-lhe, ou seja, para o escriba. Isso aqui, claro que a gente vai citar toda a história, quando a gente for explicar, trazer as evidências, os argumentos, as explicações dos pais da igreja, principalmente os primitivos. A gente vai o quê? Explicar em detalhes. Se precisar trazer no original, como está em grego, segundo a maioria que foi escrito em grego, isso também a gente já falou um pouco sobre, a gente vai trazer, se precisar, ou seja, uma palavra ou uma tradução que não seja o que correta, ou não esteja de acordo entre eles. Por exemplo, não, aqui traduziram errado essa palavra. A gente vai mostrar, se precisar. Vamos mostrar também no original. Então, a gente sabe que aqui houve um debate. Essa história, depois a gente vai explicar, que houve um debate entre Jesus e os judeus, os fariseus. Que a gente vai explicar quem são essas pessoas, também é importante a pessoa entender quem são elas. Então Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos, quando ele pergunta para Jesus qual que é o mais importante de todos os mandamentos, qual que mais eu devo praticar, ou qual que é o mais que importa perante a Deus, qual que é o primeiro de todos, como a gente fala, olha, o fulano ali é bom, o outro fulano é bom, também ali o outro fulano é bom. Mas qual que é o melhor de todos? Qual que é o primeiro? A gente quer o que é o melhor. O principal. Então Jesus, que passa sobre ele, o que fala para ele? O primeiro de todos os mandamentos, o mais importante de todos os mandamentos, o mandamento principal, que todos os profetas o que pregaram, a mesma mensagem, irmãos e irmãs. Qual que é? Jesus fala, ouve Israel, ouve povo de Israel, ouve filhos de Israel. O Senhor, Jesus está falando de quem? O Senhor, o Criador dos céus, da terra, de todas as coisas. O Senhor, nosso Deus. Para vocês refletirem, para a gente refletir, para a gente entender. O Senhor, Jesus está falando o quê? O Senhor. A gente explicou sobre o senhorio de Deus o Altíssimo. Os atributos. Ele é o Senhor. O que é o Senhor? O que significa? O que dá a vida, o que dá a morte, o que sustenta, o que perdoa, o Criador, o que criou tudo sozinho, o que controla o universo, o soberano. Tudo isso o quê? São atributos de Deus Altíssimo, que fazem parte do senhorio de Deus Altíssimo. Então, desculpa. Então ele fala, o Senhor nosso Deus. Jesus chama o Senhor, o Criador, o soberano, de Deus dele ou não chama? Chama. Ele fala o quê? Nosso Deus é o único Senhor. Também usa a palavra o quê? Único. É o único Senhor. Não há além dele Senhor. Não há além dele Deus. Não há divindade real, verdadeira, além dele. Toda a sua oração, servo de Deus, é para quem? Para o Senhor, para o Deus verdadeiro, para o Criador, o único Criador, para aquele que controla o universo, para aquele que não tem parceiros, para aquele que não tem filhos, não tem esposa, não tem pai, não tem mãe, o único,
Como Jesus cita aqui, ó, o único Senhor. O único que merece adoração. O único digno de adoração. Deus Altíssimo. Se você, servo de Deus, vai se prostrar para quem? Para Deus. Se você vai jejuar para quem? Para Deus. Se você vai suplicar para quem? Para Deus. O profeta que passou sobre ele, o profeta Muhammad, quando quis explicar o que significa confiança em Deus e encomendar tudo para Deus, confiar mesmo em Deus Altíssimo. Ele fala para o primo dele que era uma criança, a gente pode falar, um jovem. Fala para ele: se você for pedir, se você for suplicar, suplica para Deus. Se você for pedir refúgio, ajuda, peça para Deus. O que está ensinando aqui o profeta Muhammad para esse jovem? A unicidade de Deus, monoteísmo, que todos os profetas pregaram, inclusive Jesus, que passou sobre ele. Falaram blasfêmia sobre Jesus, inventaram coisas que Jesus não falou. Por isso que outro tema interessante a gente falar, o que Jesus, que passou sobre ele, falou e o que ele não falou. O que ele disse e o que ele não disse. O que ele pregou e o que ele não pregou, Jesus, que passou sobre ele. Também outro tema interessante, se a gente for escrevendo esses temas, para a gente tocar neles depois e não se esquecer. É muito importante. A gente citou o tema, o primeiro, o principal tema que vai ser dessas aulas de terça, é Jesus Deus? Uma pergunta. A segunda pergunta, Jesus, o que ele pregou, o que ele divulgou, o que ele transmitiu? Segundo tema. Terceiro tema, a gente pode falar, qual que é o mandamento mais importante? Qual que é o mandamento de todos os profetas? Qual o mandamento que todos os profetas pregaram? O que significa o senhorio de Deus? São vários temas para a gente entender, irmãos e irmãs, que não tem como nenhum profeta de Deus ser o Deus eterno, Criador. São criaturas criadas por Deus. Como a criatura vai ser o Deus se ela foi criada por Deus Altíssimo? Também outro tema interessante de falar: Jesus sempre existiu ou foi criado por Deus Altíssimo? A existência de Jesus é absoluta, é obrigatória. O que isso significa com isso? É uma existência como a existência de Deus Altíssimo, que sempre existiu, que criou, mas não foi criado. A existência de Jesus é a mesma existência de Deus. Isso aí é um tema importante para a gente mostrar e simplificar a nossa crença. Porque os muçulmanos, porque os discípulos de Jesus, que a paz de Deus esteja sobre todos eles, o que eles creram? Que Jesus é um profeta de Deus. Outra pergunta interessante: como que o povo enxergava Jesus? Agora a gente está em 2022, não é verdade? Então mais ou menos 2.000 anos à frente, ou seja, depois deles. 2.000 anos depois deles. Quem conhece mais o profeta Jesus que passou sobre ele? Ou Jesus? Quem conhece mais? Nós ou os discípulos que andaram com ele, que socorreram ele, que aprenderam com ele, que viram ele, que falava a língua de Jesus, que era o aramaico? Também interessante, a gente vai falar sobre isso. Qual que era a língua de Jesus? O siriaco, o aramaico? A gente vai falar também sobre isso. É interessante. Jesus falava grego, também um tema importante. Os discípulos falavam grego, escreviam grego, ou não foram eles que escreveram? Tudo isso a gente vai tocar nesses temas. São 197 páginas.
É pequeno o livro, se a gente vai ler só por ler assim, a gente não demora o quê? 1 mês, 2 meses a gente acaba, só de leitura. Só a gente vai trazer o quê? Explicações. E como falou o autor, olha o quão importante, Deus o abençoe e preserve, ele fala uma coisa bonita, bem no início. O título ele bota o quê? Embaixo do título, ou em cima do título, como está aqui, 30 evidências científicas e lógicas também, segundo o autor, é claro. Havia um cristão, eu não acho isso lógico, tudo bem, a gente vai debater sobre isso. Para os instruídos e as instruídas apenas. Apenas para as pessoas instruídas, que querem se instruir, que querem aprender, que querem ser humilde, que querem entender a verdade. A gente sabe que Deus o Altíssimo é um, e a verdade é uma só. Deus o Altíssimo é um, é o único, e o caminho dele é o único também. Qual que é o caminho dele? O caminho que ele revelou para os profetas de Deus. Além desse caminho, o que é? Perdição, desvio. O único caminho é o caminho de Deus. Isso que a gente vai ver nessas aulas. Qual é o verdadeiro caminho de Deus? Qual é o caminho dos profetas? O que Deus revelou para os profetas? Foi a mesma mensagem, exceto, a gente pode botar uma exceção, Jesus foi diferente. Também interessante esse tema. Será que todos os profetas foi revelado a eles o quê? A unicidade de Deus. Como a gente viu. Exceto Jesus, foi revelado para ele pregar a Trindade. Será que tem profecias, isso também é importante, no Antigo Testamento, ou nos apócrifos, ou nas escrituras antigas, que fala sobre Deus vir para a terra? Interessante isso. Para a gente não injustiçar ninguém, nenhum dos lados. Tanto os que afirmam que ele é profeta de Deus e mensageiro, e tantos que afirmam que ele é o quê? O Deus encarnado. Que as 3 pessoas são Deus, para não injustiçar nenhum lado. Será que tem uma profecia falando sobre isso? Nas escrituras antigas, segundo as profecias, ou foi uma superstição do ser humano? Uma invenção, um desvio do ser humano? Isso é interessante, pesquisar e mostrar o que é o certo segundo as escrituras. O que o povo esperava? O que o povo acreditava? Quando viram Jesus, quem era Jesus para eles? Tanto para os discípulos, como para os judeus, como para os romanos. Quem era Jesus para eles? O que ele representava naquela sociedade? Era o Deus, eles enxergavam a divindade. Por que os concílios foram feitos, agendados? Por que pessoas foram discriminadas nesses concílios? Tido como que? Hereges? Será que essas pessoas são hereges mesmo? Ou a multidão, a gente pode falar, ou a maioria, por ser a maioria e por ter o poder político e a força, conseguiram tornar essas pessoas o que? Hereges. Isso é importante estudar. Para você o que entender. Não adianta tu querer falar só por cima, sem trazer o que? Evidências e argumentos. Isso aí qualquer um faz. Eu trago um versículo aqui e falo para ti, ó, profeta de Deus. Mas será que ele é profeta? Baseado só nesse versículo. Por isso que a gente quer ser justos, ou justo, com os dois lados. Tanto os que afirmam que ele é Deus, quanto os que afirmam que ele é o quê? Um profeta de Deus. Que a paz de Deus sobre ele. Então, esse versículo a gente leu. Então, aqui a gente vai parar muito nesse versículo durante as aulas, que é o 12, capítulo 12 de Marcos, versículo 29. Esse versículo é um dos mais importantes.
versículos que tem, que a gente vai o quê? Citar muito ele. E ver também as explicações dos pais da igreja, que é o mesmo versículo, como a gente viu, irmãos e irmãs, no 6:4 do Deuteronômio, que é Moisés que passa sobre ele, pregando, falando: ouça, ó Israel, ouve, ó Israel, o Senhor. Moisés está falando o quê? O Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. É o mesmo versículo. É o mesmo versículo, a mesma pregação. Outro tema: Jesus pregou o que Moisés pregou. Interessante também. Jesus seguiu a lei de Moisés ou teve uma nova lei? Ou teve crenças diferentes? Jesus guardava o sábado como Moisés guardou com o povo de Israel? Ou ele veio com uma nova legislação? E como ele é Deus, segundo essas pessoas, tem todo o direito de fazer o quê? Uma legislação. É Deus. A gente vai ver isso. Será que ele trocou o sábado para o domingo? Será que ele fez isso? Será que ele abrogou as leis de Moisés? Ou ele, segundo as Escrituras, trazia versículos do Antigo Testamento como que evidência e argumento para com aquilo que ele trouxe e aquilo que foi revelado de Deus para ele. Tudo isso a gente vai o quê? Citar. Então, quando a gente citar o que está em Marcos, a gente vai citar automaticamente o que está no Deuteronômio. E os outros versículos que falam dos profetas pregando essa mesma mensagem. Ô Israel, principalmente os profetas que foram enviados para o povo de Israel. Outro versículo também em João, que a gente vai tratar muito, que é no capítulo 7 de João, do Evangelho de João, que é o 4, né? Versículo 16. Versículo 16. Jesus respondeu e disse-lhes: a minha doutrina, o meu ensinamento, a minha instrução, isso que ele quer falar, não é minha. Não é eu que revelei. Não é eu que trouxe isso. Não é da minha parte isso. Não é de mim. Não são minhas palavras, mas daquele que me enviou. Também, para não falar que nós estamos colocando palavras na boca de Jesus, a gente vai falar de acordo com o que Jesus falou, quem é esse que enviou ele. Quem é ele? Jesus respondendo, quem enviou ele? Não é nós. Ele falou que esse ensinamento, essa instrução que ele trouxe, essa revelação é de quem enviou ele, e não é da parte dele, e sim de quem enviou. A gente vai ver quem enviou Jesus. Ele se enviou? Será que ele se enviou, Jesus? Se fez carne, o Deus, e foi enviado, como alguns falam, para essa terra, para o que? Conhecer, sentir pelo ser humano. Deus Altíssimo. Vamos também trabalhar com essas o que? Essas opiniões, esses pensamentos que tem, a gente vai o que? Citar também. Então esse é um versículo que a gente vai falar muito, que quer anotar, em João capítulo 7, versículo 16. Depois também em João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Jesus é onipotente, isso a gente vai ver, tema interessante. Jesus pode tudo. A pessoa que confia em Jesus pode tudo também. Outra pergunta. Não há limite. Ela está lidando com um onipotente, com Deus. Ou Jesus não tem essa onipotência. Isso aqui é interessante. Deus, a gente concorda, tanto nós, como os judeus, como os cristãos,
que Deus é onipotente. Não tem divergência entre nós. Mas Jesus é onipotente. Isso aqui é interessante, esse tema. Vamos, claro, falar, tá, mas olha, ele não é onipotente, porque aqui ele estava como homem na terra, e não como Deus. Ele é onipotente, mas não em sua vida em si, no seu ministério, como falo, que ele era o que? O homem. Ele também é 100% homem. Será que dá para acontecer essa fusão, essa junção, ser ao mesmo tempo homem e Deus? Isso é interessante. Falando também logicamente, será que dá isso? Se separam ou não se separam? Outra pergunta interessante. Será que essa fusão é completa? Ou é limitada? É por todo o tempo? Ou ela o quê? Algum tempo essa fusão, essa junção acontece, em outro tempo o quê? Se separa. Tudo isso que a gente vai falar. E também ver. Agora, se ela o que se separar, o que tem a ver? Também tem que explicar. E se ela sempre ficar junta, o que tem a ver? Também vamos citar exemplos. Logicamente também falando. Tanto das escrituras, é claro, também trabalhando com a lógica. Será que encaixa na lógica humana isso? Ser 100% homem, 100% Deus? Nas escrituras falaram sobre isso? Ou foi Paulo que trouxe isso? Essa crença? Tudo a gente vai o que? Citar. Então, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. Ou seja, como é revelado para mim. Aquele que me enviou, como que ele revela para mim, como ele me ensina o que falar, eu julgo. Julgo de acordo com o quê? Com o meu ensinamento, com o meu julgamento, e sim com o julgamento de quem me enviou, daquele que me revelou a palavra. Outro assunto, o Evangelho de Jesus. O que a gente crê? Que é a palavra de Deus. Como a Torá é a palavra de Deus. Como o Corão Sagrado é a palavra de Deus. Como os Salmos é a palavra de Deus. Será que esse Evangelho é a palavra de Deus? Como um livro revelado a Ele? Ou é o ministério dele em si? A missão dele, como eles interpretam? Quem que vai responder isso? As próprias Escrituras. Vai responder isso para a gente. Será que é um livro, como é claro no Corão, que Deus o Altíssimo revelou o Evangelho, como é citado no Novo Testamento, o Evangelho do Reino, ele vem pregar. A gente vai ver, será que é um livro ou é a própria missão dele? Isso tudo é interessante, o que é a gente tocar nesse assunto. Então, assim julgo, e o meu juízo é justo. Claro que o julgamento dos profetas é justo, é correto, não é injustiça deles. Por que, irmãos e irmãs? Porque o julgamento dos profetas não é injustiça. São enviados por Deus. Receberam isso que eles falam, não é deles, e sim a revelação de Deus para com eles. Por isso que o julgamento dos profetas é justo. Por isso que Deus Altíssimo fala: e vocês não vão crer até que vocês aceitem aquilo que o profeta Muhammad julga entre vocês. Aí é crença. Vocês o que? Aceitar aquilo. É de Deus Altíssimo. Não é do profeta Muhammad ele falando, ele julgando. Ele julga de acordo com o Deus Altíssimo que revelou na lei. Agora, a pessoa que não acredita na lei, nos mandamentos de Deus, é crente essa pessoa que rejeita aquilo que Deus o que revelou? Não, isso aí não acredita, esse mandamento. Por isso que Deus fala na sua lição, que é o capítulo 4 do Corão, falando que vocês não vão ser verdadeiros crentes até que vocês o que? Aceitem o julgamento do profeta Muhammad para vós. Porque é revelação de Deus para ele.
Se alguém ficar com uma dúvida, tanto no Instagram, no Facebook, sinta-se à vontade de perguntar. Tem uma opinião, quer dar uma sugestão, sinta-se à vontade, será bem-vinda. Alguém não concordou com algo, sinta-se à vontade também. Sintam-se à vontade. Tem alguma crítica também, sinta-se à vontade. Então, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai. A vontade de quem ele busca? O agrado de quem? Do Pai, de Deus Altíssimo, o Criador, que me enviou. A gente não falou que quem ia responder essa pergunta, mas daquele que me enviou, que está em João 7,16, quem que respondeu? Eu falei, é o Ahmad. Não pegam de mim. Jesus, o que ele fala? Segundo as Escrituras, mas a vontade do Pai que me enviou. Quem que enviou ele? Deus Altíssimo enviou Jesus. Então tudo o que ele fala foi aquilo que Deus Altíssimo revelou a ele. Ele não faz a vontade dele, sim a vontade de Deus. Essa palavra que muitos falam que Jesus é homem e ser humano ao mesmo tempo é Deus. Ele está usando, na verdade, uma forma de mutação. Na verdade, isso a gente tem que citar, interessante isso. Mutante. Na verdade, essa fusão entre, né? Então, ele está dizendo que Jesus é como se ele fosse um mutante. Essa forma de mutação. Né? Isso a gente vai. E ao mesmo tempo Deus. Sim. Se chama a pessoa ser mutante. A questão ali que aquelas, o que eles querem explicar? A gente tem que entender aquilo que acontece dele não saber, por exemplo, aquela história que a gente viu, aquela narrativa, que ele não sabia que não tinha figo na figueira, você lembra? Depois ele amaldiçoa a figueira. Ali o que ele fala? Que ele é parte do homem. Entendeu? Que lá não tem problema. Como que ele não é Deus, mas isso é parte do homem. Só tem como ser homem e Deus no mesmo tempo. 100% homem, 100% Deus. Isso que é interessante, o que a pessoa quer refletir. Tem uma profecia que fala sobre isso. Tudo isso a gente vai ver na hora de explicar. Outra coisa, o profeta Salomão, que fala sobre ele, Suleiman, que é filho de Davi, que Deus Altíssimo concedeu o maior reino para ele, para o profeta Salomão. Foi concedido o maior reino da terra para quem? Para o profeta Salomão, que é sobre ele, e conhecimento e ciência, era muito sábio. Ele fala nos Provérbios 9 e 10, o profeta Salomão diz, que é sobre ele, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A pessoa que adquirir conhecimento, sabedoria, entender a palavra de Deus, qual que é a condição? Temer a Deus. Você, irmão e irmã, que está tentando procurar o conhecimento, o entendimento, entender as coisas, você deve o que primeiro? Temer a Deus, para Deus Altíssimo que facilitar para você o aprendizado. Colocar em seu coração o conhecimento, a sabedoria, o entendimento correto da palavra. Isso aqui, o temor do Senhor, é o princípio da sabedoria. O profeta Muhammad, que é sobre ele, fala isso. Um dito do Ibn Mas'ud, foi narrado por alguns livros, mesmo ele tendo o que na cadeia de transmissão? Fraqueza. Ou seja, não um dito correto. Mas o significado dele é o que? Correto. Tanto como o Corão afirma isso. E temem a Deus, como Deus fala no Corão, Surat al-Baqarah, no capítulo 2, que Deus ensinará a vós. Então isso tem o que? Esse princípio, esse fundamento, esse significado disso aqui é correto. Mesmo o dito não sendo o que? Correto. Cadeia de transmissão,
que é Ra'sul Hikma Makhafatullah. Ou seja, o princípio da sabedoria é o temor a Allah. Uma tradução aproximada. Foi narrado pelo Al-Bayhaqi, Al-Ghazali e outros livros. Abu Daud, o livro dele é Zuhd, narrou esse dito. Mas não é um dito que é correto. Mas o significado dele é correto ou não é correto? É correto. Então por isso que a gente fala, dizem que o profeta que a paz sobre ele falou isso. E foi dito que o profeta que a paz sobre ele disse isso. Quando a gente fala o que no sentido dizem, ou foi dito que o profeta falou, a gente quer mostrar o que? A gente sabe que esse dito o que é fraco. Mas a gente fala que o significado dele é de acordo com o Corão ou não é de acordo com o Corão? É de acordo. É de acordo com a Sunna ou não é de acordo com a Sunna? É de acordo. Ou seja, para você adquirir sabedoria, que é uma bênção que Deus Altíssimo fala para nós, e aquele que foi concedido a ele sabedoria, foi concedido a ele um grande bem, uma grande dádiva. Então, se a pessoa quer sabedoria, primeiro ela tem que fazer o que no princípio? Temer a Deus. Temer a Deus de verdade, sinceramente, constantemente temer a Deus. Que Deus Altíssimo vai facilitar para essa pessoa o que? O conhecimento, o entendimento, tanto para o muçulmano como o não muçulmano, que procura a verdade, qual que é o caminho de Deus, qual que é o caminho da salvação, qual que é o caminho dos profetas, qual que é o caminho do bem. Pessoa sendo que sincera e temendo a Deus, temor a Deus, temência a Deus, respeito pelos mandamentos de Deus, se afastar daquilo que Deus proibiu, essa sim é a verdadeira temência a Deus. Alguém ficou com uma dúvida, não entendeu algo? Sinta-se à vontade de perguntar. Temer a Deus é ter medo ou obedecer? Temer a Deus é ter medo. Obedecer a Deus. Não é a mesma coisa quando tu sente esse medo natural que Deus Altíssimo que criou dentro de nós. Agora eu falo para ti, minha irmã, se tu vê um pitbull, cachorro feroz, você sente medo ou não sente? Sente medo, não é verdade? Sente medo. Esse medo que é o medo natural, a gente pode falar. Deus Altíssimo que criou isso dentro de nós. Tu vê um animal selvagem, um lobo, como esses dias estavam falando no jornal que uma onça apareceu o quê? Da casa de um cara. Imagina uma onça. O que a pessoa sente em olhar aquele animal? Medo. Mas agora o medo, temor a Deus, temência a Deus. O que é essa temência? É você adorar a Deus. Você adorar a Deus como estivesse vendo Ele, e ter a certeza que se você não estiver vendo Ele, Ele por certo está te vendo. Essa temência, nesse respeito. Ou seja, agora Deus ordenou vários mandamentos. Eu cumpro com aquilo porque Deus o Altíssimo ordenou. Pelo meu amor que eu tenho pelo Senhor, eu cumpro aquilo e faço com o maior prazer. Não só porque é obrigatório, mas também porque eu amo o Criador. É a ligação aquela entre o servo e o Criador. A gente sabe que é obrigatório, mas eu não faço isso porque é obrigatório. É a mesma coisa, irmãos e irmãs. Claro que a conexão entre o servo e Deus Altíssimo não há comparação. Mas eu vou dar um exemplo mundano para vocês entenderem melhor, para simplificar o entendimento.
Agora o esposo e a esposa. Se amam ou não se amam? Se amam, marido e mulher. Casou com ela porque gosta dela, e ela casou contigo porque gosta de você. Agora, não tem amor entre eles? Tem. Não tem obrigações, direitos que a esposa tem sobre você e direitos que o homem tem sobre a mulher. Deus Altíssimo revelou esses direitos. Mas agora, se a gente vai fazer um casamento, cada um falando o meu direito é esse, o teu direito é aquele. Não, esse é meu direito. Olha aqui como está no Corão. Vai dar certo? Tem que ter o amor. Aqueles direitos que Deus Altíssimo concedeu para a esposa, você vai praticar ele. Tanto porque Deus o que ordenou, é um direito dela, mas também porque você o que obedece e ama a Deus Altíssimo. Como um rapaz chegou para o Hassan al-Basri, falou: quero casar a minha filha, quem você me aconselha? Ele falou: olha, casa sua filha com um crente, com um devoto, com aquela pessoa piedosa, com aquela pessoa temente, que teme a Deus. Ele falou: como assim? Ele falou: olha, se tu casar ela com temente, se ele se agradar dela, ele vai o quê? Honrá-la. Vai o quê? Honrar ela. E se ele não se agradar, ou seja, não deu certo entre ele e ela, não vai injustiçar ela. Esse é o crente. Não vai injustiçar o quê? A esposa. Se agradou dela, honrar da melhor forma. Não se agradou, não deu certo o relacionamento, não injusticia ela. Trata ela bem da melhor forma. Se vai divorciar ela, divorcia da melhor forma, não injustiçando ela. Tudo isso mostra o quê? A temência de Deus. Respeitar o quê? Os mandamentos de Deus. Mas a maior temência é o quê? É o nosso amor, nosso respeito por Deus Altíssimo. Quando a gente escuta o nome Allah, os crentes, quando escutam esse nome, o quê? Refletem, temem. Quando o Criador fala: ó crentes, foi ordenado a vós. O crente o quê? Na hora, quando escuta um versículo que fala: ó crentes, estão o quê? Devotos, prestando atenção àquele mandamento que Deus Altíssimo o quê? Revelou. Então, o princípio da sabedoria está onde? No temor a Deus, na temência a Deus. Entendeu, meu irmão? Ou ficou alguma dúvida? Não é você ficar tremendo quando tu vê o pitbull, tu fica tremendo, quer fugir. Não é dessa forma. Tu está lidando com quem? Com o misericordioso, com o clemente. É temência a ele. Temor, o que é? É temência. O respeito pela palavra de Deus, pelos mandamentos de Deus. Aquilo que Deus proibiu, eu sou o primeiro o quê? A me afastar. Alguém ficou com outra dúvida no Facebook, no Instagram? Não entendeu algo? Sinta-se à vontade. Os irmãos, as irmãs, veja, não tem uma pergunta? No Instagram, às vezes tu foi pra cima a pergunta, tem que ver. Para a gente não injustiçar ninguém, então. Responder a pergunta de todo mundo. Se a gente souber, é claro. Que eu não sei, aí não tem como responder, né? Então, que Deus firme nossos corações e abençoe a gente onde quer que a gente esteja e tenha misericórdia da gente e facilite para nós as boas ações e aceita de nós as boas ações e coloque em nossos corações temência a Deus, a Ele, temor a Ele, reverência a Ele, reverência aos mandamentos dEle, e que Deus facilite para nós a busca do conhecimento e aceita de nós
conhecimento adquirido. E faça de nós praticante ou praticantes do conhecimento adquirido. E tenha misericórdia da gente e guie todas as pessoas para a senda reta, e nos guie para a senda reta, e faça a gente morrer muçulmanos, e faça nós seguidores dos profetas de Deus, que a paz de Deus tem sobre todos os profetas de Deus, e faça de nós misericórdia para as pessoas, e não faça de nós castigo para as pessoas, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos, e afaste nossas faces do fogo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo. Amém. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos.